Tá chegando aí uma nova tendência no mercado, né? Eu já tinha visto isso como, na verdade, assim, não é nem de uma cidade. Eu tinha visto isso como uma região de uma cidade. Mas alguma coisa está mudando no mundo e eu estou sentindo que isso vem ganhando corpo, tá? Algumas cidades pelo mundo, algumas, né, cidades aí principalmente começou pela Europa, mas está expandindo, vamos chamar assim. Cidades ao redor do mundo implementaram proibições e restrições significativas ao Airbnb. E nós temos amigos no Airbnb, hein? Temos bastante amigos lá. Depois a gente pode até perguntar isso no offline depois, como se aqui para São Paulo, aqui para o Brasil, se existe alguma coisa aqui. Que eu saiba, ainda não. Mas, por enquanto, mantemos do jeito que está. Mas algumas cidades aí pelo mundo estão colocando aí restrições severas em uso de Airbnb por causa de diversos problemas, como aumento abusivo do preço dos imóveis, a modificação, a própria mudança das pessoas que costumavam residir numa certa região, e aí esses imóveis ficam tão caros que as pessoas se mudam para outros bairros e esses imóveis se tornam aí imóveis específicos de Airbnb, tá? Eu vou citar aqui algumas cidades que já têm restrições, né? Não estou dizendo que é a cidade inteira, tá? Mas a cidade já possui. Barcelona, na Espanha, vai proibir, inclusive até 2028, tem uma meta bem grande de restrição. Nova York, que desde setembro de 2023 vem colocando. Berlim, começou em 2014, olha como os caras estão na nossa frente. Santa Mônica, nos Estados Unidos, né, na Califórnia. Uma cidade na Malásia, chama Ilha de Penang, tá? Tóquio, no Japão. Lisboa vem com restrições desde o ano passado, desde 23, desculpa, e Paris desde 2015 vem colocando restrições aí, tá? Essas restrições refletem aí uma tendência crescente em cidades que buscam equilibrar o turismo com a necessidade de habitação acessível e preservação da identidade local. Vamos lá, os comentários aqui, porque a gente tem amigos que trabalham com Airbnb, eu conheço pelo menos 2 que trabalham fortemente com isso. Eu vejo isso por dois prismas, e aí depois eles comentam aqui. Primeiro prisma que eu acho que está impactando bastante na questão do Airbnb. Vamos olhar aqui para o mercado de São Paulo. São Paulo está com uma carência enorme de hotelaria. Então hoje, se a gente tirasse os Airbnbs da frente, não teríamos espaço para acomodar todo mundo. Não tem como, não há. Então os Airbnbs eles acabam se complementando aí a hotelaria. Porém, é o que muita gente vem falando, e escutamos aí alguns hoteleiros nos últimos meses, até alguns que já vieram aqui no canal, sabem que são produtos diferentes, mas queira ou não queira, existe uma competição, vamos dizer assim, não é equilibrada, né? Porque quando você tem um hotel, você tem um custo muito maior, mas é muito maior em termos de A e B, né? Toda a estrutura de A e B do hotel, funcionários, taxas, impostos, localização, tudo influencia. E aí o ser humano compra um apartamento do outro lado da rua e coloca no Airbnb por um custo muito menor. Muito menor. Então, acho que existe um desequilíbrio aí em relação a custo entre hotel e Airbnb. Eu acho que isso, no futuro, vai ter que ser equilibrado. Em Nova York, a cidade de Nova York, principalmente aí, vamos falar de Manhattan, tá? A ilha de Manhattan. Já vem pensando nisso aí há muito tempo, desde a pandemia, que eles já vinham questionando muito essa questão. Orlando é a cidade que eu comentei, que eu vejo que tem uma área em Orlando que eles tentam ali a todo modo banir o Airbnb, ou seja, não quer que tenha Airbnb em alguns bairros, de jeito nenhum. Orlando já é uma cidade que naturalmente possui essas divisões, regiões hoteleiras, regiões de casas para condomínio, condomínios de curta duração, né? Condomínios de residentes, eles já são divididinhos, mas eles já vêm pensando nisso já há um bom tempo, né? Então, eu vejo aí por 2 caminhos. Uma questão da competição com o próprio hotel e segundo, a questão realmente aí do excesso de pessoas visitando o mesmo lugar. Aí cria-se uma questão de segurança,
de todo dia nos prédios, entrando muita gente, saindo muita gente. Não sei se alguém aqui já esteve em Toronto. O centro de Toronto, bem a região central, né? Chamam de, acho que é Union Square, ou Union Station, desculpa. É uma região que você vai ali, você vê, sei lá, 5, 6 torres, de 70 andares cada uma, 80 andares. Cara, são prédios 100% locação. Então é uma multidão circulando naquela região. E aí penso assim, se eu moro naquele prédio, realmente aquilo pode me incomodar. Então, mas aí eu acho que é muito mais a questão do prédio e do registro do apartamento do que da zona. Pode ser. Né? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, para você ter um imóvel no Airbnb, você tem que ter um registro R, você sabe isso? NR. NR não residencial. Não residencial. Tá, então você tem que ter o registro NR. No prédio. No seu apartamento. Na sua unidade. Na sua unidade. Né? Que isso deve estar amarrado na convenção do prédio. Tá amarrado na convenção do prédio. Sim, exatamente. Então é muito mais uma questão do prédio, inclusive de segurança até dos moradores, do que, na minha opinião, da região. Então, tendo já, por exemplo, não sei como é que é a legislação no mundo, mas aqui no Brasil você tem o registro NR. Se você tem esse registro NR, é de se criar zonas onde é permitido, onde não é permitido como que é permitido, e aí os condomínios se adequam. Em Nova York, por exemplo, essa força de proibir, por exemplo, Airbnb em tal zona é muito maior do que aqui no Brasil, porque aqui você tem pessoas que têm imóveis, ponto. Lá não, lá tem empresas e famílias que têm prédios, bairros e é muito difícil alguém ter um imóvel na ilha de Manhattan. Sim, muito caro. A família do Trump, ninguém sabe de onde veio o dinheiro dele. Para quem não sabe, o pai dele construiu prédios imensos, que são deles até hoje, eles alugam. Não é que eles venderam os apartamentos, não é uma Gafisa que vendeu a unidade. Não, eles alugam os prédios inteiros. Então você pensa aí que tem poucas pessoas com muitos imóveis, então a opinião deles no voto ali é que vale mais. Então, enfim, lá tem uma força muito maior do que aqui. Aqui seria uma comunidade muito maior a ser criada para ter uma força de vamos vetar aí Airbnb em algum lugar. Mas, na minha opinião, é muito disso, de ter uma zona específica. Eu acho que se complementa muito a rede hoteleira, que aqui em São Paulo já está no limite, no Rio de Janeiro também. Você comentou da parte do imposto. O dono de Airbnb ele tem que pagar imposto também, inclusive é um imposto bem alto. E assim, por mais que às vezes seja mais barato do que hotel, você também tem menos serviços. Menos serviços. Então vai do que você precisa né? E do que você naquela ocasião. Às vezes o cara vem para passar 20 dias para fazer um curso, um mês, para ele talvez o Airbnb seja mais adequado. Às vezes não, o hotel é mais adequado. É isso. Vai do que da necessidade. Então acho que precisa ter, é só entender como que usa, né? Como fazer o equilíbrio. Como fazer o equilíbrio. Mas assim, pensando de uma outra maneira, né? Como a Espanha já começou com isso em Barcelona, de barrar esse crescimento ou eliminar. O Airbnb ele tira o hóspede do hotel. Isso a gente já sabe. Por um preço mais barato. Sim. Mas aí passa, assim, por várias questões que vocês dois já falaram. O Marcelo falou, quem vai ficar no Airbnb é um cara que está disposto a ir no mercado, fazer seu café da manhã, lavar a louça, etc. Mas tem a questão da economia no caso de família. Você está viajando para fora principalmente, fica mais em conta. Agora, aí passa por uma outra questão que você falou, né, que aí faz também sentido nisso daí. Embora o hotel às vezes esteja um pouco mais vazio, porque as pessoas estão no Airbnb, o entorno não. Então o restaurante está cheio, o mercado está cheio. E de uma certa forma isso acaba aumentando os preços. Porque tem gente consumindo. Sim. E aí afeta todo mundo desse ecossistema, né? Exatamente. Quem é morador, quem não quem está viajando, e o hotel continua com o quarto vago. Então, assim, é muito difícil equalizar isso daí, na verdade, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu viajo sempre ao Nordeste, numa região específica, lá não tem hotel. Aí eu fico numa casa que é Airbnb dentro de um condomínio. E assim, se eu quiser ir para lá, é onde eu posso ficar. Não tem nada lá perto lá. E aí, como eu gosto muito dessa região, ela é muito bonita, tudo. Aí eu vou todo ano, um ano sim, um ano não, e fico lá. Mas assim, eu vou no mercado, vou fazer as coisas, minha esposa vai junto, claro, né? Tem uma rotina meio que de afazeres do dia a dia lá, como se fosse São Paulo. Mas assim, ciente disso, né? Lá não é um hotel. Tô lá porque não tem hotel lá. E eu me sinto bem lá também, né? É um lugar maravilhoso. O Alexandre vai... Fala aí. Não sei se vocês, para quem for de São Paulo,
né, na nossa região aqui, na capital, talvez, acho que é um prédio muito famoso, bem emblemático aqui em São Paulo, edifício Copan. Né? Sim. E é um edifício enorme, muitos apartamentos no Copan. Né? De uns anos para cá, eu escuto falar, e eu acredito que isso seja realmente uma realidade atual. No passado, o Copan era um lugar que ninguém queria. Ou seja, ninguém queria. Né? Pela localização. Localização, complicado, bem no centrão, atrás do prédio do Bradesco lá. Feio. É um lugar esquisito. O prédio é bonito, tem um design bonito, mas o lugar não agradava muito. Com a chegada do Airbnb, os apartamentos lá, o valor explodiu. Subiu muito, porque né, as pessoas estão transformando os apartamentos que eram residenciais em apartamentos de Airbnb. E por ser bem localizado, você tem estações de metrô muito próximas. Então, valoriza para quem vai fazer hospedagem curta. Então, o que acontece? Quem, coitadinho, você tinha ali um senhorzinho que de repente morava ali, o apartamento dele começa a ser ali. O valor fica muito caro, se ele paga aluguel, ele está perdido, porque os aluguéis vão subir. E aí é isso que acontece, eu acredito, no mundo inteiro. Aonde começa a chegar muita massificação de pessoas, isso seja não só pelo Airbnb, mas até pela própria construção de grandes hotéis, encarece a região e acaba expulsando o local. Com certeza. O Adnan comentou aqui, na opinião dele, existe uma competição desleal com o Airbnb. Acho que pode acontecer sim, Adnan. Acho que pode acontecer. Por isso que é importante entender onde pode, onde não pode ter Airbnb e como, né? E ele pergunta pra mim, se eu tô com irritação no olho, parece que tá vermelho. Tá vermelho pra caramba, tá irritadíssimo, o Adnan. Inclusive tá difícil ficar com o olho aberto. Eu tô olhando pra câmera aqui, tô quase chorando, cara. Tem uma fotossensibilidade no olho, a luz aqui às vezes enche o olho. Não tem colírio que passe. Obrigado pela preocupação aí, cara.